sou completamente suspeito para falar sobre filmes musicais e biografias de bandas ou cantores. Mesmo com toda a polêmica em volta de filmes como Bohemian Rhapsody, ele continua sendo um dos meus filmes favoritos, junto com Rocketman do Elton John. Michael chega como uma cinebiografia e também como um grande homenagem ao artista, sem entrar em muito dos seus lados polêmicos. Eu sou Fábio Silva e vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Apesar de eu ser apaixonado por filmes nesse estilo, sou bem leigo quando o assunto é a carreira de Michael Jackson. Sempre ouvi falar dos escândalos, conheço várias músicas, mas nunca fui realmente fundo na história dele. E justamente por não ser um fã tão próximo, acho que minha visão pode ser interessante aqui. O filme já começa mostrando como Michael perdeu a infância por conta da rotina exaustiva de ensaios e sempre sob o controle rígido do pai. Mesmo sem conhecer todos os detalhes da vida dele, isso já era algo que eu sabia por cima. E fica bem claro que o pai era praticamente o grande vilão dessa história. Por conta disso, vemos alguém que cresceu fisicamente, mas emocionalmente continuou preso à infância, algo que muita gente associa à famosa síndrome de Peter Pan. E tudo isso foi muito bem representado no filme. E claro, ouvir todas essas músicas no cinema é bom demais. Logo depois chegamos na adolescência, quando Michael inicia sua carreira solo e se afasta dos Jackson's 5. Aqui eu achei que teria mais drama. Eu fiquei com a sensação de que tudo aconteceu rápido demais. Terminou e eu pensei, foi só isso? Cadê a tensão? Cadê o conflito? Inferno! É isso mesmo que aconteceu? Em seguida, vemos como Michael era extremamente sensível às críticas, principalmente as do pai. E isso fica em destaque quando ele decide fazer a cirurgia do nariz, depois de ouvir tantas vezes que tinha um nariz grande. E sabemos que isso acaba se tornando uma obsessão. Também começamos a ver os primeiros sinais de vitiligo, algo que naquela época pouca gente entendia de verdade. Inclusive, isso me lembrou uma história pessoal. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu vi uma matéria sobre o Michael na TV. Não lembro exatamente qual era o assunto, mas minha mãe comentou que gostava muito das músicas dele, era, de certa forma, uma fã, porém acreditava que ele não era feliz com a própria cor e estava tentando ficar branco. E esse era o pensamento de muita gente. Algum tempo depois, eu mesmo descobri que isso não era verdade e expliquei para ela que ele, na verdade, tinha vitiligo. E para quem não sabe, vitiligo é uma condição que causa perda de pigmentação na pele, fazendo com que partes do corpo fiquem mais claras e não tem cura. E em cada pessoa se manifesta de uma forma diferente. Uma das coisas que eu senti mais falta no filme foi ver o processo criativo do Michael. Como ele se inspirava para criar suas danças ou canções e de onde vinham as ideias para os figurinos, as performances. No filme, muitas dessas coisas simplesmente acontecem, sem aprofundamento, tira um pouco da dimensão da genialidade dele. Agora sobre o Jafar Jackson, por ele ser da família, eu confesso que não esperava muito, mas ele me surpreendeu positivamente. Não é uma performance impecável, mas está longe de ser ruim. Voltando à história do filme, a cena em que Michael demite o pai por faques eu achei ótima, e também gostei muito de como a mãe o defende nessa situação. Ao mesmo tempo, vemos claramente como Michael não conseguia se encaixar com pessoas da mesma idade. Enquanto todos já estavam em outra fase da vida, ele ainda queria brincar e viver experiências infantis. Isso mostra que nem todo mundo consegue superar certos traumas. E sinceramente, acho que o filme ainda pega leve demais com o pai dele. Tentam suavizar vários conflitos e tentam evitar mostrar violência de forma mais direta. Algo que eu sinceramente acredito que existiu. Outro ponto muito bom é como o filme trabalha as mudanças físicas do Michael. A primeira cirurgia é bem evidente, mas depois tudo acontece de forma gradual. As novas cirurgias, as mudanças no cabelo, a progressão do vitiligo e até a maquiagem usada para esconder isso. Tudo foi bem feito. Um dos pontos altos do filme é justamente quando ele finalmente mostra algo que eu queria ver mais, o desenvolvimento de Thriller. A criação da música, da dança e do clipe é excelente de acompanhar. E sinceramente, eu não teria problema nenhum se o filme tivesse 3 horas em vez de 2, desde que usassem esse tempo para aprofundar melhor a trajetória dele. E eu nem estou falando dos escândalos, mas da construção artística. Também senti falta de algo que teria sido incrível: intercalar cenas do filme com imagens reais do Michael em momentos marcantes. Seria sensacional, hein? Por outro lado, eu achei desnecessário deixarem músicas praticamente
inteiras em várias partes. Em alguns momentos parece menos um filme e mais um show gravado. Outro ponto forte é a batalha para colocar Billie Jean na MTV. O CEO, ou o diretor, não sei exatamente, ele recebe a ameaça de que, se Billie Jean não entrasse na programação, ele tiraria todos os artistas da CBS e nunca mais faria negócio com eles. E quando a música finalmente entra, ela simplesmente explode, obviamente. Quebra recordes e praticamente redefine o impacto da MTV. Michael Jackson sozinho parecia capaz de carregar aquela emissora nas costas. E é ali também que vemos um dos movimentos mais icônicos. Só queria que essa parte tivesse durado um pouco mais. Uma coisa que eu não fazia ideia de que tinha acontecido foi o acidente em que o cabelo dele pegou fogo durante uma performance de Billie Jean. Depois de assistir, eu fui pesquisar e descobri que aconteceu durante uma gravação de comercial. Os fogos dispararam antes da hora e ele acabou sendo atingido. E ali vemos novamente o quão cruel o pai dele conseguia ser, querendo que ele voltasse ao palco o mais rápido possível. Isso até me fez lembrar da história do Elton John. O sucesso muitas vezes cobra um preço alto demais. O show de retorno dos Jacksons 5 é incrível, mas de novo, achei longo demais. Não precisava mostrar tudo aquilo. E chega um momento em que parece que saímos do filme e entramos num show completo. É legal de assistir, mas acaba ficando cansativo, novamente porque é muito longo. E o filme encerra com uma última performance ao som de Man in the Mirror, usando talvez seu figurino mais icônico. E agora fica aquela sensação clara de continuação. E sinceramente, espero que exista mesmo. Porque é justamente depois disso que a vida de Michael fica ainda mais caótica. E se houver continuação, espero que finalmente mostrem tudo. Os escândalos, as polêmicas e o lado mais sombrio da história. E no fim, Michael é uma ótima homenagem, mas fracassa como biografia, mostrando apenas o melhor do artista e evita completamente os seus defeitos. Ainda assim, é um bom filme, principalmente para quem é fã. Eu que nunca fui um fã de verdade, mas sempre gostei do artista, gostei bastante. Minha nota final é um 6 de 10. O filme ele perde pontos por mostrar apenas o lado positivo, por deixar músicas longas demais e principalmente por não aprofundar o processo criativo por trás de toda a magia do Michael. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau!